Vamos lá, né, gente? Vou começar fazendo a frequência, tá certo? Maria Lúcia, boa tarde, sim. É, Vou fazer a frequência, tá bom? E vocês habilitem o microfone para responder, tá certo? Número um, 2, 3, 4, 5, Presente. 6, 7, Presente. 8, Presente. 9, Presente. 10, Presente. 11, 12, Presente. 13, Presente. 14, 15, 16, Presente. 17, Presente. muito bem, 18, 19, Presente. 20, Presente. 21, Presente. 22, 23, 24, 25, Presente. 24, 25, 26, Presente. 27, 28, 29, 30, 31. Ok. Pessoal, agora eu gostaria que vocês localizassem o livro de vocês na página 76, certo? 76. Hoje nós vamos iniciar o nosso último capítulo, certo? Afetividade e sexualidade, certo? É um conteúdo, pessoal, assim, tem tudo a ver com a idade de vocês, certo? Tudo a ver mesmo, né? Vocês estão nesse momento da afetividade, da história do namoro, da história do fica, certo? E nós vamos fazer aqui uma conversa, vamos conversar realmente como se vocês estivessem conversando, né? Uma conversa livre, uma conversa tranquila, certo? Porque é um conteúdo que realmente requer essa conversa, certo? Então, é, vocês vão observar essas imagens, né? Observe as imagens e converse com seu professor sobre a relação entre as fotos e o tema da unidade. Vocês estão observando, né, que nessa foto aqui nós temos o quê? Adolescentes, jovens, né? Na história do FICA, certo? Na idade de vocês, nós não podemos falar em amor, paixão, certo? Algo que você vai realmente se prender. Ah, eu estou namorando sério com fulano, eu vou casar, certo, gente? O momento agora, gente, não é de casar, não é de pensar já em ter um relacionamento sério. Isso aqui tudo tem o seu tempo, certo? Vocês estão no momento de se descobrir, de conhecer alguém, certo? De realmente curtir com aquela pessoa, curtir a vida, certo? Porque a partir do momento que já existe um amor, uma paixão, certo? Ah, eu vou casar. Porque existe, né, adolescente, existe jovem, pessoal, que quer casar o quê? Com 14, 15 anos,
16 anos. Aqui, né, quase todo mundo tem 15 anos. E vocês já se imaginam casado com 15 anos, toda a responsabilidade de uma casa, né? Porque não é casar, certo? Não é casar, não. É ter a responsabilidade do casar, certo? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa afetividade, sobre essa sexualidade, porque muitas vezes é o momento, certo? Eu tô amando fulano, mas se foi a primeira vez que eu fiquei com fulano, eu já tenho amor para casar, certo? Será? Será se já é para casar, certo? Então, vocês estão observando aqui que é muito sorriso, é muita felicidade, mas nós temos que ter muito cuidado, gente, com essa felicidade, porque é o momento que vocês estão agora, certo? Com essa felicidade, essa alegria, que muitas vezes, gente, não ficar, eu estrago a minha vida. Como assim, tia? Uma consequência de uma doença, uma consequência de um filho, que um filho também é uma responsabilidade pro resto da vida, certo? Uma doença também, como daqui a pouco nós vamos conversar um pouco sobre as doenças, né, gravemente, certo? Que é consequência pro resto da minha vida também. Então, é interessante que tem essa responsabilidade, certo? Esse cuidado com a vida, com o que vocês estão vivenciando. Vocês estão num momento lindo, maravilhoso, que tudo é bonito, certo? Tudo é bom, tudo é maravilhoso. Mas tem que ter o que? A responsabilidade, tem que ter o cuidado. Porque muitas vezes, né, é uma fase tão linda, tão maravilhosa, tão passageira, que daqui a pouco vocês têm 18 anos, viu, gente? É passageira. Não se iludam, viu, gente? Passa rápido. Quando você se deparar, poxa vida, eu já tenho 18 anos. Aí já é outra realidade, né? Então vamos aqui, ficar ou namorar? Essa é a questão, certo? Quando eu falo em ficar e namorar, será que tem diferença entre ficar e namorar, gente? Quem gostaria de falar alguma coisa? O que é ficar e o que é namorar? Quem é que sabe me dizer o que é ficar e o que é namorar? Alguém gostaria de falar? Não, gente. Eu pensava que todo mundo ia falar. Então vamos lá. Ficar versus namorar. É interessante escutar os jovens atualmente falarem sobre suas experiências sexuais. Há algum tempo tem se intensificado a prática de ficar. Ficar corresponde a uma relação que, a princípio, não tem nenhum tipo de compromisso. Namorar há muito tempo é outra coisa. Requer, pelo menos, um certo nível de compromisso. Então, o que que acontece? A história do ficar é o quê? Eu não tenho nenhum. Exatamente, Sara. Exatamente. Você ficou, certo? Deu um selinho, certo? Foi numa festa, achou interessante, ficou, pegou o número do telefone e tudo, mas eu nem liguei. Nem liguei para ele, nem mandei uma mensagem, nada. Certo? Já o namorar é quando, né? Já tem aquele compromisso, certo? É você realmente tá com aquela menina, não tá com outro, um e com outra, não. Namorar tem que ter uma responsabilidade a mais, certo? Diferente do ficar. Vale a pena levantar alguns pontos quanto a essa questão. Qual é a vantagem de ficar e qual é a vantagem de namorar? Eu pergunto para vocês. Qual é a vantagem de ficar e qual é a vantagem de namorar? Quem gostaria de responder? Qual é a vantagem de só ficar e qual é a vantagem de namorar? Existe vantagem em ficar? Existe vantagem em namorar? O que vocês me dizem?
Hã? Um de cada vez, viu, gente? Vamos lá. Qual é a vantagem de ficar e qual é a vantagem de namorar? Existe alguma vantagem em ficar? Existe vantagem em namorar? Certo? Existe ou não existe? Então vamos lá. Qual é a vantagem de ficar, gente? A vantagem de ficar, certo? No pensamento dos jovens é o quê? É não ter aquele compromisso, é aquele momento, é como a Sara colocou, é só um chamego, né? É uma vantagem, certo? Não tem compromisso. E a vantagem do namorar, pessoal, é aquele jovem quando ele é muito agitado, que ele gosta de estar saindo e tudo, e quando ele namora, ele fica mais quieto na dele, certo? Por quê? Porque ele já tem um compromisso a mais, porque ele já está começando, né, a gostar mais daquela menina, aquela menina está gostando mais daquele rapaz. Então, o que que acontece? É uma responsabilidade. O companheirismo também, viu, Sara? Com certeza. O companheirismo é de suma importância. O conversar, né? Ter aquele espaço para você conversar. Muitas vezes tem aquele momento que você está triste, que você está chateado, e você tem aquela pessoa para desabafar. É muito importante mesmo. Muito bem. Por que ficar e por que namorar? Aí eu pergunto para vocês, por que ficar e por que namorar? Por que que tem ocasião que eu vou só ficar? E tem um determinado tempo que eu quero namorar. Por que eu ficar e por que eu namorar? Muitas vezes eu fico me perguntando, né? Porque tem adolescente que ela quer realmente ficar, o menino também, certo? E tem uns não, que eu já quero algo bem sério, certo? Eu não quero estar com esse ficar com um e ficar com o outro, né? Eu não gosto desse fica, certo? Que é algo realmente sério, certo? Até porque, pessoal, essa história de ficar também é muito complicado, viu? Porque muitas vezes, fiquei com fulano, fiquei com ciclano. E principalmente as meninas, elas vão ficando um pouco faladas com essa história de ficar, né? Quando fico e quando namoro? Quando fico, né, gente? É algo ali naquela festa, é numa pracinha. E quando namoro, é quando eu vou com a missa com meu namorado, é quando eu vou para a pracinha com meu namorado, é quando meu namorado vem para minha casa me visitar, certo? É aquele companheirismo, é aquela responsabilidade, certo? Como você se sente ao ficar e como você se sente ao namorar, né? Eu deixo essa reflexão para vocês. Como é que vocês se sentem quando vocês estão ficando? E como é que você se sente quando você está namorando? Será se é melhor ficar ou é melhor namorar? Certo? Eu deixo aí essa reflexão para vocês. O que você acha melhor, ficar ou namorar? Certo? Também deixo essa dica para vocês. Eu sei que aqui ainda tem muito adolescente, menina, tanto menina como menino, que ainda estão muito naquela, né, tranquilo, na sua, ainda não está nessa de namorar nem de ficar, né, ainda são muito reservados. Pessoal, assim, semana passada eu estava comentando até na escola, que é uma pena, né, o nono ano não ter assim uma festa, vocês não terem tido assim esse momento, né, de vocês, porque é uma turma assim maravilhosa, é a turma do nono ano. A escola vai sentir assim um aperto imenso, porque são alunos maravilhosos, são filhos bons, certo? Eu tenho certeza que vocês vão assim brilhar na vida de vocês. São adolescentes calmos, tranquilos, certo? De famílias boas, certo? Pensamentos no lugar, ajuizado, turma assim maravilhosa, certo? Todas essas questões servem como reflexão sobre as consequências de ficar ou de namorar. É preciso ter ciência
de como você trata seu corpo e como gostaria que as pessoas o tratassem. Além disso, há o aspecto do respeito, que envolve essas questões, pois cada pessoa tem um determinado parâmetro do que vem a ser respeito. Por exemplo, fingir que nada aconteceu depois de uma ficada corresponde a uma atitude de respeito em relação a você e ao outro. Portanto, o mais importante é cada pessoa se sentir preparado para ficar ou namorar, tendo a consciência das consequências de cada um desses momentos. Então, é interessante, pessoal, que você, certo, esteja preparado para o ficar ou para o namorar. É muito importante, pessoal, ter essa preparação, ter esse cuidado, certo? É de suma importância esse cuidado, essa preparação, certo? Porque tem consequências. Isso, corpo e sexualidade, certo? É outro aspecto, assim, de suma importância, é o corpo e a sexualidade. Nunca se falou tanto do corpo e da sexualidade como nas últimas décadas. A cultura contemporânea encontra-se marcada por uma hipervalorização do corpo e da sexualidade. Experimentamos o mundo através do nosso corpo. Sendo assim, toda cultura é necessariamente cultura do corpo. O corpo torna-se um referente privilegiado para a construção das identidades pessoais. Há uma série de motivos que apontam para essa novidade. O corpo nunca esteve tanto em evidência, graças à revolução sexual, aos avanços das ciências, sobretudo das biociências e da biotecnologia, uma vez que ambas explicitam e aprofundam a compreensão genética e protética do corpo. Esse corpo e a sexualidade, pessoal, é o quê? Você geralmente, né, quando você antigamente, né, digamos que em 70, em 80, uma menina de 12 anos, ela não era considerada adolescente, ela era considerada uma criança mesmo, certo? Hoje em dia, você se depara com uma menina de 12 anos, é uma menina toda formada, certo? É uma menina realmente formada. 15 anos nem se fala, né? Agora, pessoal, é o quê? É a evolução, né, do seu corpo, é a sua genética, certo? É a forma que você se desenvolveu, certo? Aí é que você tem que ter esse cuidado a mais. Por quê? Porque você está realmente desenvolvida, certo? Para receber, certo? Uma realidade totalmente diferente da sua idade. Porque uma pessoa, uma criança com 12 anos, toda formada, certo? Ela já tem, né, outros pensamentos, os hormônios já são outros. E muitas vezes você vê uma pessoa de 15 anos que não tem esse desenvolvimento de uma menina de 12 anos, certo? Isso é genético, ok? No contexto da sociedade industrial, segundo o teórico, né, ele existe o quê? A filosofia, né? Ela fala sobre essa existência do corpo, essa existência do seu pensamento, do psicológico. É tanto que hoje tudo se fala de psicologia, certo? Do seu psicológico, do seu pensamento, da sua estrutura, certo? Tudo que está à sua volta. Se você for analisar essa história do FICA, também ele influencia também os seus hormônios, certo? A história do namoro também ele influencia nos seus hormônios, sim. Influencia um conjunto todinho, certo? Então, o que que acontece? Tudo depende da genética, certo? É o que está acontecendo com o meu corpo, certo? Que eu vou
começar, certo? A desenvolver o meu pensamento, conforme, né, os hormônios, a minha genética, ok? Então, agora, pessoal, vocês vão responder da questão 1 à questão 4, tá bom? Para daqui a pouco a gente fazer um debatezinho, tá certo? Vou dar aí 15 minutinhos para vocês, ok? Respondam aí. Deixa eu explicar, amor. Como o regime capitalista, ou seja, o financeiro, certo, tem influenciado a vida afetiva da humanidade? Como é, pessoal, que a situação financeira, certo, tem influenciado, certo, na vida afetiva da humanidade? Entendeu? Deu para entender? Por exemplo, é, a diversidade, certo? Quando eu falo sobre a diversidade, eu estou falando sobre o consumo, certo? Eu estou falando sobre as consequências. Digamos que, deixa eu dar um exemplo, certo? Eu tenho aqui uma menina, certo? E ela tem uma influência, certo? Por determinado garoto, certo? Mas chega um garotão aqui, todo muito estiloso, certo? É, carro, academia, muito saradão, tá entendendo?
E aquela menina que era apaixonada por outro, certo? Que não tinha esse encanto todo, esse dinheiro todo, certo? Ela se encanta, certo? Por outro, por essa, digamos que, essa ilusão, certo? Aí entra o quê? O consumo, certo? É o passear de carro, é aquele menino que está muito bem arrumado, é que faz uma academia, é que está muito saradão, certo? Que está todo com aquela situação, entendeu? Show. Pronto, todo mundo finalizou? Não?
Pronto, gente, todo mundo finalizou? Pronto, pois então como é que nós vamos fazer, certo? Vocês vão finalizar em casa. Quando for na terça-feira, a gente já inicia fazendo a correção dessas questões, tá certo? E em seguida a gente passa para a próxima atividade, tá certo? Então a atividade de casa vai ser só isso, vocês vão finalizar, certo? Essas questões. E na próxima aula a gente já entra iniciando com essa correção aí, tá bom, gente? Então, agora vocês vão para o intervalo, certo? Grande beijo e até segunda, se Deus quiser, ok? Tchau, tchau.